O Deus deles é o ventre. Nós estamos na 18ª reflexão nesta série em Filipenses. Hoje, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler aqui nessa Bíblia, tá? Revista e atualizada, que diz o seguinte: Irmãos, sede imitadores meus. Quando ele fala irmãos, ele está falando verdadeiramente para cristãos, os cristãos em Filipenses, alcança todos os cristãos que em Cristo Jesus são filhos de Deus e membros da família em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala irmãos. E ele continua: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse observar é o considerar atentamente. Não é simplesmente ver, mas é considerar atentamente e seguir, imitar esses modelos, o padrão de vida que eles apresentam. É interessante que quando você olha em Filipenses capítulo 2, Paulo já tinha citado lá, por exemplo, Epafrodito, Paulo já tinha citado Timóteo. Antes disso, ele citou o maior exemplo, o maior modelo, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele depois fala sobre Timóteo, Epafrodito e o próprio Paulo e muitos outros que, seguindo o modelo de Cristo, se tornaram modelos para outros cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo podia dizer: sede imitadores meus, como eu sou de Cristo Jesus. Então ele fala: imitai, observai os que andam segundo modelos que tende em nós. Agora, ele faz um alerta no versículo 18, fala assim: pois muitos andam entre nós. Entre nós o quê? Entre os cristãos, entre a comunidade cristã, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na parábola do trigo e o joio, seria o joio plantado no meio do trigo. O joio, os filhos do reino, o trigo, os filhos do diabo, plantados pelo diabo em meio aos cristãos. Esses que andam entre nós são pessoas dissimuladas, travestidas de cristãos, de líderes espirituais, mas que não são verdadeiramente cristãos, não são verdadeiramente líderes espirituais em Jesus Cristo. Então ele fala assim: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes. Uma das leis do ensino é a repetição, a importância de repetir. Repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, ou seja, não digo com alegria, digo com tristeza, com dor, que são inimigos da cruz de Cristo. Em outras palavras, não são filhos de Deus, não são amigos da cruz de Cristo, mas são inimigos. Aí ele caracteriza, versículo 19, o Deus deles é a perdição. Ou seja, estão condenados, ou seja, o destino deles é a perdição. Estão condenados à perdição, à condenação eterna, porque não tem a salvação em Jesus Cristo. O Deus deles é o ventre, ou seja, pessoas que vivem de modo egoísta, empanturrando-se nos seus desejos e prazeres temporários, carnais, mundanos. Essas pessoas, elas não servem de modelos do viver humilde, do viver obediente, do viver satisfeito em Cristo. Seria aquela mentalidade que quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se não existe esperança de ressurreição, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. São as pessoas que vivem exatamente nessa perspectiva. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não são pessoas que são amigos da cruz de Cristo, mas inimigos da cruz de Cristo. Ele fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
É interessante você pensar que na contramão dos inimigos da cruz de Cristo, que não servem de modelo, porque eles não têm o viver humilde, eles não têm o viver obediente e satisfeito em Cristo. O verdadeiro cristão, com viver humilde, obediente e satisfeito em Cristo, que tem a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo, o verdadeiro cristão, ele deve modelar a sua vida em pessoas dignas de serem imitadas, mas ao mesmo tempo ele deve servir de modelo para outros cristãos, do viver aqui e agora, segundo a perspectiva celestial, da esperança que está preservada nos céus, na pátria celestial, do qual essa esperança ele ouviu pela palavra da verdade do Evangelho. É aquilo que ele fala no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele vive nessa perspectiva eterna, o qual transformará o nosso corpo, e nós já falamos isso em algumas outras, por exemplo, reflexões, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Um corpo que se corrompe, um corpo que morre, mas um corpo que na ressurreição em Cristo será igual ao corpo da glória do Cristo ressurreto. E isso vai acontecer. Ele fala, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, inclusive subordinar à morte todas as coisas a si, porque Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor sobre todas as coisas. Por causa dessa perspectiva eterna, por causa da visão da cidadania, da pátria celestial, da esperança preservada nos céus. Ele fala no capítulo 4, versículo 1, portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria, e sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Agora um alerta, você não vai permanecer firme no Senhor seguindo o modelo daqueles que são inimigos da cruz de Jesus Cristo. Você vai ser firme no Senhor. Conforme diz Hebreus 12, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Convivendo e seguindo pessoas que são modelo do viver sério com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, você deve almejar e perseguir que a sua vida seja para outras pessoas um modelo do viver humilde, do viver obediente, do viver satisfeito em Jesus Cristo, do viver o aqui e agora, na perspectiva do eterno, na perspectiva do atemporal, na perspectiva do imortal, na perspectiva da esperança preservada nos céus em Jesus Cristo. Um forte abraço para você e até a próxima reflexão, na próxima semana, se Deus assim quiser.